E mesmo depois de uma série de investigações sobre fraude generalizada em pequenas e médias cidades do Brasil nas eleições de outubro, tanto o TSE quanto a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, têm se esquivado de questionamentos sobre o caso. Segundo a Folha, o tribunal não forneceu dados solicitados sobre essas possíveis irregularidades. Carmen Lúcia, inclusive, chegou a minimizar o caso. Várias investigações da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Eleitoral têm como foco a suspeita de que candidatos a prefeitos e a vereador cooptaram eleitores a transferir o título eleitoral para esses municípios em troca da promessa de dinheiro ou de benefícios. A fraude acontece com a apresentação de comprovantes de residência falso pelos eleitores, o que pode ter sido decisivo em alguns resultados. Dados do TSE mostram que em mais de 700 cidades houve um acréscimo de 10% ou mais no eleitorado. E aí, Alexandre, esses dados do TSE mostram que alguns municípios, esse acréscimo chegou a 46%, o que levou mais da metade das cidades a terem mais eleitores do que habitantes. Isso, claro, precisa ser investigado. Pois é, essa é uma questão crônica da eleição brasileira, né? A invenção de eleitores. E o eleitor vai lá e vota. E tem o registro, a biometria para evitar isso, mas tá aí, estão aí as denúncias, né? Aí não há como a gente não lembrar que agora, lá na Comissão de Constituição e Justiça, por 31 votos a 20, aprovou-se um projeto de lei, né, de 2015, que estava lá meio esquecido, de contagem pública dos votos, tal como está na lei maior, na Constituição, no artigo 37, que toda a atividade do poder público precisa ter publicidade, precisa ser pública, daí a contagem pública dos votos, para eliminar dúvidas. Nós temos uma eleição importantíssima em 2026. A gente não pode carregar essa dúvida de não saber como o voto de cada um foi contado. Eu lembro que Golbery ensinava que uma eleição se decidia por um voto. É o seu voto. É o voto do desempate. Os outros são sobra, né? Então, a importância da contagem do voto, da apuração. O que foi aprovado prevê essa contagem pública e ainda um teste aleatório por sorteio em 5% das urnas, para comparar, fazer a prova da janela, né? Voto aqui, o comprovante do voto aqui e o que a urna digital registrou. Não adianta. Não pode ficar uma eleição que é algo sagrado e a manifestação, é a entrega da procuração do povo, do poder para alguém, o poder que é próprio do povo numa democracia, não pode deixar dúvida a respeito disso. Então está aí, estão aparecendo esses casos desde sempre. A compra de voto, que passa também, né? A história do par de sapato, que dá um sapato, dá uma dentadura, pagou o enterro de um parente, né? E tem gente que vende o voto, porque percebe que só no dia da eleição é que vale alguma coisa, vale igualzinho ao maior milionário do país, o sujeito que, para quem ninguém sequer dá boa tarde. Naquele dia, ele vale igualzinho ao dono da maior indústria do país, vale um. Aí ele vende o voto, né? A gente entende até, mas não pode ser. Tem que se ter a consciência do valor do voto, porque temos uma eleição importante pela frente. Tem que ser feito isso logo, para não ficar dúvida que gera manifestações como essas de que a gente tratou até agora aí no Supremo, condenações, porque se manifestaram surpresos com o resultado da eleição e ninguém os satisfez dando explicação por que esse resultado. Lá num tribunal europeu se diz assim, o eleitor tem que entender como o seu voto é computado, como o seu voto é contado. Aqui, dificilmente o eleitor vai entender. Augusto. Eu estava achando até bom esse silêncio aí da Justiça Eleitoral, do TSE, até que eu fiquei sabendo desses casos aí e entendi que a Carmen Lúcia não pode fazer nada, não age, porque ela colocaria em xeque
a confiabilidade do mais perfeito sistema eleitoral do mundo, segundo os ministros do Supremo. É só ter isso aí que o Alexandre falou, você precisa ter um meio de auditar, é isso que a gente quer. O que aconteceu, inclusive aqui em São Paulo? Cidades com cerca de 2.000 eleitores, 3.000 eleitores, municípios, eles fizeram transferências maciças de moradores de outras cidades para lá. Os caras só foram votar, decidiram a eleição. Uma delas, aliás, o Alexandre falou em eleição decidida por um voto, uma foi decidida por um voto. O candidato à reeleição, prefeito, perdeu por um voto do adversário que transferiu eleitores de lugarejos ali por perto, em São Paulo até. Como é que isso pode ser decidido? Como sempre foi. O juiz, o promotor, a justiça, a comarca, resolve, o fórum resolve esse problema. No interior não tem essa história de conselheiro, essas várias instâncias da justiça eleitoral. Tem o juiz, tem o promotor. E é muito fácil, confere lá, vê em que prazo esse jeito foi transferido, né? Que ele transferiu o domicílio eleitoral, vê se o prazo é legal, não é, o que ele ganhou para isso. É fácil investigar. Não precisa de nenhum Alexandre de Moraes lá, não. Precisa só admitir, humildemente, que o nosso sistema está muito longe da perfeição. Muito longe. Agora, eles punem até quem estranha, como eu estranhei, uma urna, a única vez que eu vi isso na vida, o Alexandre também. Uma urna dando 100% dos votos a um candidato numa eleição majoritária, essa eu nunca vi. Isso eu nunca vi.